Oi, pintores e entusiastas! Hoje vou mostrar para vocês o meu passo a passo da pintura de Carlo Ducci, Mater Dolorosa. Carlo Ducci nasceu em Florença e suas pinturas são do movimento barroco. Assim como outros pintores da mesma época, ele teve um professor. Ele foi aprendiz de Jacopo Vinali. Aos 11 anos de idade, tentou pintar uma figura inteira de São João e uma cabeça do Menino Jesus. A sua técnica, assim como vou demonstrar, é muito lenta e muito gradual. Cada passo é importante ser respeitado até que se chegue no ponto certo. E isto é feito no tato mesmo. Carlo Ducci pintou principalmente os temas sacros, a imagem de santos e de santas, de forma muito meticulosa. Ele também utilizava alguns modelos, sendo seus parentes, como referência para criar essa imagem, fazendo assim um retrato mais translúcido e mais iconográfico do que o retrato realista. Uma característica principal de Carlo são suas pinturas mais saturadas, com mais referência ao contraste e à luz, o contraste sendo bem mais enfatizado e a luz sendo pequenos pontos. Isso eu vou demonstrar no vídeo. Neste canal eu também tenho uma outra pintura de Carlo Ducci que ainda está num processo, mas eu tenho colocado o tutorial desde o começo da figura de Jesus Cristo. Também utilizou seus serviços como pintor. Mesmo local do seu nascimento, Florença, na Itália. Depois de ter feito o esboço na tela, eu passei a redesenhar algumas partes que eu considero que sejam as mais evidentes, para poder então começar a preencher o fundo e ir preenchendo as partes mais escuras, que é a saturação da imagem. Olhando na imagem de primeira, se parece bem difícil de construir, mas não é bem assim, porque na verdade ela é toda feita em escuro. E quando se usa mais escuro na imagem, é mais fácil definir o shape, definir a forma. Isso eu vou demonstrando no vídeo. Até então, o desenho não precisa ser muito exato, porque nós vamos ainda pôr um efeito blur nessa imagem, assim como se hoje em dia usa o blur em efeitos de filtro de imagem, a gente vai criar esse efeito. Isso é uma técnica também muito característica da pintura italiana. Aqui você vai tendo noção dos ensinamentos de fotografia, estética em geral. Normalmente eu utilizo os tons de marrom, os tons sépia, para poder fazer o que eu estou fazendo. Mas como essa imagem ela é bem carregada de escuro, de preto, no preto mesmo, então eu já estou depositando a cor. Essa imagem ela é uma devoção emocionalmente trazida no sentido de sofrimento. Há pintores que preferem fazer um traço perfeito com a densidade perfeita, mas eu já não faço assim, eu vou por partes. Primeiro eu deixo o esboço com o preenchimento e depois, em seguida, eu vou fechando isso.
Você pode achar que é difícil construir uma imagem escura, por ela dar um grau de realidade. Muitas das vezes a gente deduz que é uma imagem mais difícil de fazer, mas é ao contrário, a imagem colorida, ela sempre é a mais difícil de se alcançar, justamente pela complexidade de cor. Não é tão simples, é muito milimetricamente difícil, enquanto que na escura a gente só utiliza o contraste e a luz. Então isso faz com que seja mais fácil e mais simples, na verdade, de chegar. O que não quer dizer que você não precise passar dias fazendo. Na verdade, essa espera de dias faz com que você alcance uma perfeição. A gente sabe que é bem complicado dizer sobre perfeição, já que cada um quer falar sobre uma em específico relativamente. Mas a perfeição, ela tem que estar na mente do artista, na mente do pintor. Aquele que for construir um trabalho artístico precisa ter isso em mente. Mesmo que às vezes você alcance um estado de frustração muito grande, onde você mesmo acha que não está conseguindo, que está tendo mais dificuldade, e aí esse momento que você tem que se perdoar, se compreender e voltar a fazer de novo. Então toda essa paciência é necessário e é a principal ferramenta que você vai usar. Não é nem cor, mas é a paciência. Esse é o efeito blur que eu estava explicando no começo. É quando a gente faz a camada se tornar anterior. Então você faz o esfumado dela, você passa um pincel seco por cima da pintura para tirar o excesso de tinta molhada. E aí você redesenha de novo. Agora estou aplicando os pontos de luz, que são bem poucos, na verdade, são pequenos pontos. O ponto de luz você vai sempre utilizar algum tom amarelo. Esse tom amarelo, especificamente, não é nem o amarelo cádmio, é o alaranjado. Mas pode ser usado porque ele é bem pigmentado, como vocês podem perceber. Como eu estou utilizando a luz natural do sol, o alaranjado acaba se tornando amarelo, mas é bem isso que eu preciso. Eu preciso do amarelo mesmo. Agora vocês podem ir percebendo que eu vou estreitando o traço. Conforme eu estreito o traço, talvez eu sinta a necessidade de fazer um outro blur de novo. Mas, por enquanto, vai ficar assim até secar e eu poder fazer uma nova camada. Se é que existe um ensinamento bom de desenho e de dimensões, é esse método italiano de pintar, porque ele já começa a traduzir o desenho em pintura, ele transforma o desenho em formas. Tudo que a gente conhece por tridimensão veio através desse ensinamento. Se todas as culturas aprenderam alguma coisa, foi com a pintura italiana no começo, porque é a partir daí que a gente tem esse princípio. Antes não tinha isso. Os desenhos eram estritamente só rabisco.
No Brasil, a gente tem costume de achar que o desenho pode ser desenhado de qualquer maneira que se torna arte, mas nós deveríamos ter consciência de que é através desse ensino europeu que a gente pode aperfeiçoar nossas próprias artes, nosso próprio trabalho, e se tornar um trabalho original, desenvolvido apenas por um ser único. Assim como esses pintores italianos, eles todos aprenderam sempre um com o outro e depois desenvolveram o seu próprio estilo. Então, assim que se nasce a estética, é através de uma sequência de artistas que não se colocaram em primeiro lugar como artistas, mas como pessoa.